maravilha! É carnaval, tempo de pegar uma herpes labial ou uma DST, ou até mesmo ser entubado pelo governo, gastando milhões de reais do seu dinheiro, do meu dinheiro, para poder fazer campanha eleitoral para um cara que bebe tanto que faz a Ambev ficar com inveja do álcool que tem no sangue dele. Só imagina uma escola de samba pegar 5 milhões do seu dinheiro e fazer isso aí com ele. Aí você vê como é que são as coisas. Quando o Brasil Paralelo foi lançar um documentário sobre a facada que o Bolsonaro tomou, o que aconteceu? Vocês lembram? Simplesmente não pôde lançar porque foi considerado propaganda eleitoral para um candidato. Uma empresa privada que não recebe absolutamente nada de dinheiro público, como a Brasil Paralelo, estava contando uma história que é de interesse nacional e aí foi considerado propaganda eleitoral. Mas aí, quando uma escola de samba que pega literalmente o seu dinheiro para poder homenagear um cara que já foi condenado por crimes de corrupção, aí tá tudo bem. Aí é arte e cultura. E sabe o que é pior? É que eles nem disfarçam mais. Olha só, esse cara aí, que diz que é comediante, mas ele foi assaltado, roubaram a graça dele. Ele fala sem medo nenhum que quem convidou ele para poder retratar o Lula na escola de samba, ali na Sapucaí, foi a própria Janja e o próprio Lula. Foi Janja, foi Lula, assim, eu fiquei muito feliz, assim, não tinha como não aceitar isso. Estamos sendo entubados com o nosso próprio dinheiro. Cadê a imparcialidade? Se estamos falando de algo que recebeu dinheiro público, o presidente do Brasil não poderia estar envolvido com essa suposta homenagem que ele recebeu. Isso aqui, na minha opinião, se enquadra como campanha eleitoral antecipada. Cadê o TSE? Cadê os órgãos competentes para poder investigar esse tipo de coisa? Olha só, o próprio cara admitindo na cara de pau que foi a Janja e o Lula que convidaram ele para poder fazer o Lula nessa Sapucaí. Hey, muita alegria! É o seu dinheiro caindo pelo ralo. Paulo Vieira aqui. Fala, meu bem. Momento de ansiedade, de concentração total. Um grande artista, né? O ponto alto da carreira dele. Interpretar o Lula. Puta merda. Total, cara. Um pouco disso. Muita responsabilidade, né? Essa ala tá trabalhando há um ano, né? Então, assim, a gente ser convidado para fazer parte desse trabalho, mais do que quem a gente está homenageando, né? Receber esse convite dessa comunidade é um motivo de muita honra. Deve ser realmente muita responsabilidade, né? É muito difícil fazer um personagem como o Lula, um semi-analfabeto. Eu soube que foi o próprio Lula que quis que fosse você, é isso? Foi Janja, foi Lula, assim, eu fiquei muito feliz, assim, não tinha como não aceitar isso. O cara fala na cara de pau, na cara de todo mundo, velho. Foi a Janja, foi o Lula que queria que fizesse ele. Cara, e não dá nada. Não acontece nada. Isso aqui tá sendo financiado com o seu dinheiro para poder fazer campanha eleitoral. Cara, é inacreditável, velho. Convite. Quanto tempo você fez de ensaio? O que você pode contar pra gente? Eu tô decorando esse samba enredo, que é longo, samba enredo não é fácil. Tô decorando tem um tempo, ensaiei algumas vezes em casa, porque eu tô agora justamente também gravando o meu programa de TV, então fiquei fazendo um trabalho... Fala a emissora aí, que vai ser o seu programa de TV, tá todo mundo aqui muito curioso pra não assistir. Mas, preparação. O que significa pra você homenagear o Lula? Pra mim, é antes de tudo um prazer, uma alegria. Eu sou fã desse cara. É um cara que mudou a vida de muita gente. Mudou realmente. Antigamente as pessoas estavam numa situação e agora as pessoas estão com as suas vidas completamente mudadas, passando fome. Mudou a vida de muita gente, que representa muita gente, e pra mim não poderia ser diferente. Inclusive o Nicolas, ele comentou sobre isso também. Olha só o nível que tá chegando no nosso país. As pessoas estão fazendo agora na cara de pau, não dá nada, né? Nicolas Ferreira, ontem o TSE, sempre tão rigoroso, preferiu fingir que o desfile com a propaganda explícita ao Lula, na Marquês de Sapucaí, não foi propaganda eleitoral antecipada, mas sim cultura.
Enquanto isso, Bolsonaro segue inelegível por muito menos. Sob o pretexto de cultura, vimos dinheiro público federal financiar um verdadeiro desfile comício em rede nacional. Teve enredo, alegorias e transmissão exaltando o presidente e seus programas de governo. Surreal. Isso tudo, galera, com seu dinheiro, tá? Diante disso, protocolei representação ao Ministério Público para que seja proposta ação de improbidade administrativa contra o Lula e a escola de samba beneficiada. Olha, eu vou falar mais. É capaz dessa escola de samba ganhar, tá? É incrível. E já deixo registrado. Se houver registro de candidatura de Lula para presidente, ingressarei com a AIJE por abuso de poder político e econômico. O Brasil acordou. Vamos pra cima. Parabéns, Nicolas. Alguém tem que fazer isso mesmo. Você imagina, o cara pega o seu dinheiro para poder fazer propaganda para ele poder continuar governando o país e continuar pegando o seu dinheiro e simplesmente fazendo o que ele quiser, fazendo viagens. Quantos milhões o Lula já não fez de viagens com a Janja? E a mídia simplesmente se cala, não fala absolutamente nada. Inclusive, essa acadêmica de Niterói, ela atacou os conservadores. Ou seja, se você é uma pessoa de igreja, uma pessoa evangélica, uma pessoa católica, uma pessoa que preserva a sua família, fique muito atento, porque essas pessoas, elas atacam você na época de carnaval, mas na época de eleição, tá querendo o seu votinho. Presta atenção como que eles atacaram você e sua família. E aí com o cabelo nevado, Emerson Dias. Isso aqui, ó, sacaneando o Bolsonaro, porque tá preso. Bolsonaro tá preso por quê? Por absolutamente nada. Aqui, ó, colocou a família conservadora dentro de uma latinha em conserva, literalmente zombando da família conservadora. E aí depois pedem o seu voto. Estou retratando o terceiro mandato de luta. Olha aqui, ó. Sacaneando Bolsonaro, ó. Ó quem tá lá, ó. Dando tchau, vendo o desfile, comemorando. Ó o Alckmin lá. Olha que maravilha. Isso aqui com seu dinheiro, tá? Com seu dinheiro. E tem mais, olha só. Inclusive, nessa parte que eles sacaneiam a família conservadora, depois eles sacaneiam também o Eduardo Bolsonaro, fazendo uma alusão ao Mickey. Ó, zombando da família conservadora. O acadêmico de Niterói entra na reta final do desfile nesse setor, retratando o terceiro mandato de Lula como presidente da República, enaltecendo a defesa da soberania nacional. Olha os conservadores aí numa lata de conserva. Ó, aqui ó, zombando o Eduardo Bolsonaro, fazendo uma alusão ao Mickey. Uma crítica da escola aos conservadores. E tem mais. Aqui eles fazem a trajetória do Lula, né? Elegendo a Dilma, depois o Temer, depois entra o Bolsonaro, depois o Lula entra de novo. Faz a trajetória dele como se fosse maravilhosa. Esqueceram de colocar o mensalão, o petrolão, o escândalo do INSS. E isso eles não falaram nada, né? É o herói nacional. Mas os escândalos, aí eles não retrataram. Ó, o Lula, a Dilma, aí vem o Temer. Você vai ver aí que os bailarinos estão usando máscaras de látex, representando o presidente Lula, a ex-presidente Dilma Rousseff. Tinha que estar com máscara de madeira, né? Cara de pau. O ex-presidente Michel Temer e também o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O carnavalesco Thiago Martins contou que ele decidiu abrir o desfile com o que ele definiu como a reunião de acontecimentos da política nacional nos últimos anos. E a proposta dele é teatralizar algumas sucessões presidenciais do Brasil. É a interpretação da... E sabe o que é absurdo? É que isso aqui foi transmitido na Globo, mas a Globo não fala absolutamente nada. Estão vendo o governo gastar milhões do seu dinheiro com uma merda dessa aqui e não falam nada. Você imagina... Se fosse ao contrário, já tava tendo uma CPI do carnaval, né? A CPI da purpurina. Escola. Uma curiosidade. Milton, pode falar. Uma coisa que me chama a atenção é que agora as comissões têm que ser... Agora, presta atenção nesse vídeo aqui que eu vou te mostrar e aí você me diz, já comenta aqui embaixo, se isso aqui não é
campanha eleitoral antecipada. Isso aqui não é uma homenagem, tá? E lembrando bem que as escolas de samba dos carnavais sempre fizeram manifestação contra o governo, sempre fizeram alguma alusão a qualquer tipo de governo que estava. Mas isso aqui não é manifestação, isso aqui não é apresentação cultural. Isso aqui literalmente é uma campanha. Você coloca o nome do cara na música, você coloca o número da chapa do partido na música, você coloca o cara como um herói, não coloca os erros do cara. Você vai me dizer que isso aqui não é campanha eleitoral? Tá de sacanagem. Olha lá, ó, o próprio Lula foi na escola de samba. Olha lá. Acompanhando o desfile da Acadêmicos de Niterói, há pouco ele desceu do camarote, a gente está vendo a imagem, foi até a pista para cumprimentar o casal de mestre sala e porta-bandeira. Olha isso aqui, me diz, isso aqui não é campanha eleitoral? Olha, colocaram o símbolo do partido na escola de samba. Ela vermelha. Que faz referência, olha aí, a fundação do Partido dos Trabalhadores. A velha guarda, representando a primeira vitória eleitoral do Lula como deputado constituinte em 1986. Lembre-se mais uma vez, isso aqui está acontecendo com o seu dinheiro. Senhores e senhoras, dignos de aplausos, fundaram as escolas. Digno de aplausos, puta merda. Isso aqui está sendo transmitido na Rede Globo de televisão, que também leva o seu dinheiro também. Abriram caminho pra gente estar aqui hoje. E eles ainda falam que esse desfile aqui contou a história. Olha só, não teve mensalão, não teve petrolão, não teve a condenação em 3 instâncias, não teve o agradecimento do Lula ao vírus, ao coronga. Vocês lembram quando ele deu uma entrevista e ele agradeceu por existir o coronga? Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus. Só teve a história do suposto herói. Aí eu te pergunto, herói de quê? E o mais engraçado é que o presidente dessa escola de samba, ele tá respondendo um processo por homicídio culposo. Mas calma, é só coincidência, é só cultura, é só samba, nunca é política. Isso aqui não é política, não. Olha, eu acho que a gente tem que chegar num consenso. Se isso aqui vale em época de ano eleitoral e não é considerado campanha antecipada, tudo bem, mas coloca na regra do jogo. Agora não adianta chegar na época da campanha eleitoral e o outro amiguinho não poder falar absolutamente nada. Ou vale para todo mundo, ou eu acho que não tem que valer para ninguém. Agora, sabe o que é péssimo e o que é muito ruim? É que isso tudo aqui que a gente acabou de ver é financiado pela gente. Enquanto isso, a gente não tem uma saúde digna, a gente não tem uma segurança pública digna e um serviço básico digno. As pessoas não conseguem hoje ir para os seus trabalhos com calma, com paz, porque tem medo de ser assaltado. Quando não é assaltado, vai num ônibus totalmente deteriorado, onde não tem um ar-condicionado, onde não tem aonde encostar, onde às vezes não tem aonde sentar direito. Vai praticamente pendurada. Mas, graças a Deus, nós temos um ótimo carnaval. Eu acho que já está mais do que na hora do povo acordar e o povo ver de verdade que entretenimento e festa é muito legal, é importante, mas as coisas básicas são mais importantes ainda. E se o político que está recebendo seu dinheiro não está conseguindo fazer o básico, não está conseguindo te oferecer o básico com o seu dinheiro, eu acho que está na hora de demitir ele e contratar uma pessoa que talvez seja um pouco mais competente. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam ver esse absurdo aqui que está sendo feito com o nosso dinheiro público. Eu espero que tenha gostado do vídeo, da informação e a gente se vê no próximo vídeo.